Eu irei começar hoje a primeira aula do livro Concreto Armado Eu Te Amo. A primeira aula começa com um peso específico. Todo mundo já deve saber que mesmo se você tiver um material diferente, temos dois materiais diferentes, tem o mesmo volume, só que o peso de cada um vai variar, podendo ser maior ou menor, por causa que a densidade dele é menor ou maior. Ou seja, isso é chamado de peso específico. Vamos supor, 1 metro cúbico de água pesa 1.000 quilos, ou seja, ele tem um fator 1. Agora o plástico, ele tem um fator de 0,94, ou seja, 1 metro cúbico do material de plástico teria, no caso, 940 quilogramas. Já o aço inox, vamos pegar esses três materiais, água, plástico e aço inox. O aço inox tem um coeficiente de 7,8, ou seja, para 1 metro cúbico de aço inox, teria equivalente a 7.800 quilogramas desse material. Eu irei fazer um experimento agora sobre esses três materiais, a água, um plástico e uma moeda de aço inox. Aqui temos a água, temos o plástico e temos a moeda. Como eu acabei de explicar, o plástico ele tem uma densidade menor do que a água, ou seja, ele tem que boiar na água, por causa que o peso específico dele é menor do que a água. Já a moeda tem um peso específico 7,8 vezes maior do que a água, ou seja, consequentemente, ele vai afundar. Esse é o peso específico. Agora, se você já quiser saber na fórmula, tem essa fórmula aqui, ó, que é gama é igual a peso dividido por volume. Isso se você quiser achar o peso específico do material e já tiver o peso e o volume. Agora, se você quiser achar o peso do material, mas você sabe o peso específico e sabe o volume, você acha o peso. Agora, o volume, se você quiser encontrar o volume e tiver o peso e o peso específico do material, você encontra o volume. Beleza. Aqui eu coloquei os coeficientes, né? Porque eu fiz o teste ali com aço inox, com plástico e com a água. E aqui embaixo coloquei peso específico. Esse daqui é do plástico e esse do aço inox. O peso em 1 metro cúbico de cada material, que o do plástico seria 940 quilos e o do aço inox seria 7.800 quilogramas. Essa é a primeira parte da primeira aula do livro. Agora nós iremos falar sobre peso por área. Eu fiz um exemplo aqui de peso por área de uma sala ou um quarto, tanto faz, de 3 por 3, 3 metros por 3 metros, que dão 9 metros quadrados. E iria ser aplicado um piso que ele pesa 30 quilogramas por metro quadrado. Ou seja, vamos lá. O peso por área tem essa formulazinha. Eu queria dizer aqui, ó. A área do quarto tem 3 por 3, ou seja, ele tem 9 metros quadrados. O piso, ele tem 30 quilogramas por metro quadrado. Ou seja, o peso total é igual a 270 gramas. Como que você vai descobrir se você não tiver uma daquelas questões? Para você achar o peso por área, é só você ter o peso e dividir por área. Aqui você quer achar o peso, você tendo peso por área e você ter na área. E você procurando na área,
você simplesmente tem que ter o peso dividido por peso por área. Sendo que aqui, gente, eu estou fazendo tudo em quilogramas. Quilogramas e metro quadrado. Essa é a segunda parte do livro, que fala de peso por área. O que acontece? Geralmente na engenharia, eles trabalham não com quilogramas, eles trabalham com newtons. Só que eu estou querendo trabalhar com quilogramas porque é mais usual para o dia a dia. E a diferença de quilogramas para newton é pouca, por causa que é simplesmente 10 newtons é igual a 1 quilograma. Ou seja, é só fazer essa conversão. Não tem dificuldade, mas para a pessoa aprender é mais fácil. Olha lá, temos essa tabelinha aqui, ó. Olha lá, 10 newtons é igual a 1 quilograma força. Ou seja, é só questão de conversão. E a última parte do primeira aula desse livro é sobre por que o concreto é armado. Por que não é apenas o concreto? O que é o concreto? O concreto ele é basicamente uma rocha artificial, que é muito boa para... ela é muito boa para resistir a peso. Ela é boa para compressão, ela é boa para ser comprimida, porque ela tem um valor de compressão muito alto. Só que um problema do concreto é que ele é um material frágil. Não que ele vai quebrar muito facilmente, mas ele, por ser um material muito frágil, ele depois de um certo peso, vamos supor, ele está sendo pressionado, ele estoura. Ele não resiste depois disso. Ele tem um certo coeficiente que a gente vai aprender ao longo do livro, que ele não é um material dúctil, ele é um material frágil. Ele, depois de um determinado peso, ele estoura. Aí se coloca essa armadura no concreto por causa disso. Por causa que depois de um determinado tempo de pressão, vai ter armadura em volta dele para segurar o peso. Isso na questão de pilar. Agora, na questão de viga já é diferente. Uma viga ela tende, não necessariamente sempre, mas ser comprimida em cima e tracionada embaixo. Ou seja, a função do concreto é de compressão, que ela é muito bom para compressão, e o aço para tração, porque é uma junção, na verdade. O concreto, ele é frágil, ele é muito resistente, mas ele é frágil. E o concreto é um material dúctil, que tem coeficiente de escoamento. Ou seja, ele está sendo tracionado, ele não vai romper do nada. Ele vai escoar, ele vai ter algumas fases dele que a gente vai aprender mais para frente. Mas ele não vai romper de uma vez, ele vai dar, vamos supor assim, ele vai dar um toque, ele vai falar assim, poxa, eu tô aqui. Eu tô quase rompendo, entendeu? Ele vai mostrar sinais. Agora o concreto não. O concreto, ele chegando numa determinada pressão, ele vai estourar. Ele geralmente não avisa se a pressão for muito forte. Então, por isso que é concreto armado. E não apenas concreto. Por isso que é tão perfeita a junção do concreto com a armadura. Porque um é bom para compressão e o outro é bom para tração. Um complementa o outro. Ou seja, na aula 1 a gente aprendeu o que é peso específico, que é a densidade de um certo material, o que é peso por área, que a gente olhou no exemplo do piso, de um quarto de 3x3 no piso, e viu o peso do piso, viu o peso por área e viu a área. E agora a última parte, que é o concreto armado. Por que o concreto é armado?
Por que não só o concreto? E por que dá tão certo um com o outro? Tá bom, essa foi a primeira aula. Aí essa primeira aula, se Deus quiser, semana que vem vai ter a próxima aula, que vai ser a aula 2. Isso, seguindo o livro, temos 28 aulas, ou seja, eu tenho um compromisso de 28 semanas. Toda semana postar pelo menos um vídeo, 1 ou 2 vídeos. Esse primeiro vídeo eu sei que não ficou tão bom, mas eu pretendo cada vídeo melhorar, por causa que vai ser uma coisa boa para minha vida. E eu espero ajudar muitos alunos de engenharia, não só de engenharia, mas também de outras áreas que estiver pesquisando por esse conteúdo específico.